Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 38. Que tempo é este? Então Jesus perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. O sábio escritor do livro de Eclesiastes disse que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de rir e tempo de chorar, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de plantar e tempo de colher. Enfim, há variedade de tempos e seus propósitos. Neste texto bíblico, Jesus lembra aos seus discípulos um tempo quando eles saíram para uma viagem missionária e não levaram bolsas, não levaram carteira com dinheiro, não levaram sandálias extras, não levaram túnica extra, não levaram nada excepcional. E Jesus pergunta para eles: faltou alguma coisa para vocês nesse tempo? E agora Jesus diz: mas agora eu digo para vocês, levem tudo isso. Entender a vontade de Deus e entender o tempo em que estamos vivendo é de suma importância. Para nos ajudar nisso, nós vamos considerar este assunto. Que tempo é este? Olhando para o texto bíblico, nós percebemos que há um tempo de fluir de milagres. Há um tempo de fluir de milagres. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Muitas vezes Deus quer agir de maneira extraordinária, permitindo que as nossas necessidades sejam supridas de maneira milagrosa, e esses milagres acontecem abundantemente. Os discípulos saíram sem bolsa, saíram sem mala, saíram sem nada para se programar para aquela viagem, e Jesus cuidou para que eles tivessem tudo isso ali na mão. O povo de Israel saiu do Egito e durou 40 anos no deserto, caminhando, rodando, acampando, levantando, voltando, e não lhes faltou comida, não lhes faltou água, não lhes faltou roupa, não lhes faltou calçado nos pés. Deus cuidou do povo ali naquele deserto por 40 anos, e não era uma ou duas pessoas, eram 600.000 homens, além das mulheres e das crianças, podendo facilmente esse número de pessoas aí chegar a 3 milhões de pessoas perambulando pelo deserto, não por um dia ou 2, mas por 40 anos, e Deus cuidando dessa multidão ali naquele deserto. Nós às vezes experimentamos esse milagre da provisão de Deus quando em tempos de jejum que a gente não come, Deus renova as nossas forças. Em treinamentos ministeriais, quando às vezes saímos para algumas experiências e vivemos uma enxurrada de milagres em viagens missionárias. Gente, Deus já tem me dado privilégios que eu fico olhando assim e falo: como que Deus fez isso?
Quando eu estava sendo treinado para o ministério, minha primeira experiência de treinamento para o ministério, eu fui para um centro de treinamento que fica na cidade de Americana. Ele era administrado pela Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo e eu fui enviado pela primeira Igreja Batista de Santo André. Na época, o pastor da igreja era o pastor Edson Queiroz de Oliveira, e ele então nos enviou um grupo de pessoas para lá, e ali eu fiquei sendo treinado e Deus começou a fazer muitos milagres ali naquela experiência. Lembro-me de quando eu estava para a minha formatura, ali nós não recebíamos dinheiro, tínhamos a comida, tínhamos o alojamento, mas não tínhamos acesso a dinheiro. E então na formatura surgiu aquele desejo de uma roupa nova para a formatura e não havia perspectiva de como comprar. Então eu chego para pregar numa igreja lá em Piracicaba e o irmão que havia me conduzido até aquele local para estar ali e pregar, me levou para almoçar na sua casa, e o pai dele tinha lá um terno para doar, um terno novinho que tinha sido usado para um comercial na televisão, e estava ali disponível para doação, e perguntaram se eu aceitaria, e eu vesti o terno e não precisou fazer nem barra, estava prontinho. A minha esposa, da mesma forma, ganhou tudo que queria para a sua formatura. Deus é fiel, Ele supre as necessidades. Agora, em 2014, um amigo meu me desafiou para ir para um projeto onde nós iríamos compartilhar algumas verdades sobre discipulado cristão com alguns pastores lá em Berlim, e me desafiou a ir para lá, e eu não tinha perspectiva de ir até Berlim nessa data, mas ele mesmo me fez uma oferta e a igreja me ofertou mais um tanto, e quando eu vi, eu estava lá em Berlim com toda a despesa paga e pude participar de algo extraordinário que Deus estava fazendo ali. Hoje nós temos missionários ali na Alemanha como resultado dessa ida nossa lá para Berlim, para poder estar ali levando aquilo que Deus estava dando para nós aqui. Então Deus faz milagres, Deus é um Deus de milagres, Deus de maravilhas, Ele supre abundantemente as nossas necessidades. Mas há também aquele tempo de andar cauteloso, de conter gastos, de administrar bem, de tomar cuidado, de fazer provisões. Versículo 36 diz assim: Ele lhes disse, mas agora... Teve o tempo que não precisava de nada disso, mas ele está dizendo, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Há momentos que Deus faz questão de dar tudo na nossa mão. Mas há momentos que Ele faz questão de que a gente aprenda a fazer o planejamento e andar de acordo com o orçamento, de acordo com aquilo que Ele está dando. Tem hora que Ele deixa a gente experimentar a chuva, a enxurrada de milagres. E tem hora que Ele quer que a gente aprenda a administrar com critério os recursos que Ele coloca em nossa mão. Não é pecado ser cauteloso, não é pecado ser previdente, você não deve ser mesquinho, você deve ser generoso, mas você não deve ser apegado às coisas, e você deve ser um bom administrador. Alguém já disse que o cristão deve procurar ganhar bem, economizar muito e doar bastante. Esta é a mentalidade. Então, ganhar bem, economizar muito e doar bastante, abençoar as outras pessoas. Existe o tempo de administrar bem, o tempo de economizar, o tempo de valorizar a migalha que sobrou do milagre. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens comeram, e ele falou, guarde o que sobrou. Ele não aprova o desperdício. Há também o tempo de cumprirem-se as profecias. A vontade de Deus precisa ser realizada. Jesus disse, está escrito, ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim.
Sim, o que está escrito a meu respeito está para cumprir. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, há algo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Ele tinha um projeto para o Salvador Jesus, mas ele tem um projeto para nós também. Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Há momentos que esta vontade de Deus precisa se cumprir na nossa vida. Muito da vontade de Deus foi revelado de forma profética. Os profetas falaram a respeito disso. As profecias terão o seu cumprimento em algum momento. Aquilo que Deus quer realizar precisa acontecer na nossa vida. E há coisas disponíveis que não deverão ser usadas. Versículo 38 diz: os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Jesus mandou os discípulos se proverem de espada, mas não os deixou usá-la quando tiveram a oportunidade de sacá-la e usar contra os inimigos. Parece que foi mesmo só para dar-lhes uma lição de que nem tudo que está disponível deve ser usado e que eles não deveriam de usar de violência, porque a obra de Deus não se faz por força ou por violência, mas por um agir extraordinário do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 22, versículos 49 a 51, nós temos a continuidade desse momento que Jesus fala da espada aqui. Olha só. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Se lembra? Eles tinham 2 espadas ali. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta! E tocando a orelha do homem, ele o curou. Não é porque tem espada que tem que usar. Não é porque você tem um recurso disponível que ele tem que ser usado. Você precisa entender a vontade de Deus. Você não é obrigado a usar aquilo que está disponível. Há coisas que estão, às vezes, ao nosso dispor, mas nós devemos usar de sabedoria para escolher qual coisa usar e quando usar. Podemos então aprender hoje com Jesus que há um tempo do fluir de milagres, há um tempo de andar cauteloso, há um tempo de cumprirem-se as profecias, há um tempo em que o projeto de Deus precisa andar. E há coisas disponíveis que não devem ser utilizadas. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender o tempo. Ajuda-nos a estar prontos para viver bem o momento que o Senhor está nos dando. Sintoniza-nos, Senhor, com a tua vontade, com o teu propósito, com o teu projeto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixa aí o seu like. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com alguns amigos. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.